noite, muito obrigado você ligado na tela da TV Adonai, a TV do Bem, afiliada a Record, TV Belém, TV Adonai, essa é a TV do povo, Grupo Águia, sempre com você. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Fico feliz em saber que você assiste sempre o Balanço Geral e o Cidade Alerta. A gente começa já falando, olha, é muito importante dizer o seguinte, você que tem contas de energia atrasadas, eu vou trazer agora um executivo da CELPA para falar com a gente sobre essa questão do pagamento da energia elétrica. Então é o seguinte, esse moço aí, ele vai explicar direitinho como você vai fazer, o nome dele é o Arthur Oliveira. O Arthur Oliveira é executivo de relacionamento com o cliente da Equatorial. A Equatorial agora é a CELPA, a antiga CELPA, a Equatorial. Então você vai fazer o seguinte, a CELPA vai informar aí que eles vão enviar um documento para você, né, que é o reaviso. Tem um reaviso que eles enviam, esse reaviso, se ele não vier separado, porque às vezes vem o reaviso separado, se ele não vier separado, você fica de olho nas contas que vão chegar para você de julho e agora de agosto, que talvez no rodapé da conta de energia venha já falando, olha, atenção, reaviso do corte de energia, porque a ANEEL, né, que é o órgão regulador da energia elétrica que fiscaliza, autorizou a Equatorial, a antiga CELPA, a fazer os cortes a partir do dia 1º de agosto agora. Então, se você tem energia elétrica, você vai poder negociar, parcelar em 12 vezes no cartão, vai poder ir lá, dar uma entrada aqui, já está aberta a Equatorial, a antiga CELPA. Você vai negociar e vai dar uma entrada, o que você puder dar, combinar com eles e parcelar o restante. Então, tem a maneira de negociar, a notícia é essa, tem como você negociar, ok? E você parcelar as contas de energia, porque tem muitas pessoas que têm 5 talões de energia e não pode pagar, outros têm 3, outros têm 4 e por aí vai. Então tem que negociar, se você não dá conta de pagar tudo de uma vez, para não cortar sua energia, você vai ter que negociar com a Equatorial. Então o Arthur vai falar agora, o Arthur Oliveira, que é o executivo de relacionamento com o cliente, falando sobre essa negociação que você vai ter que fazer com a Equatorial, antiga CELPA. Acompanhe. No dia 21 de julho, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é o órgão regulador, o órgão regulamentador do setor elétrico brasileiro, divulgou novas medidas que vêm alterar a resolução 878, essa resolução 878, que iniciou em março desse ano, que garantia o fornecimento de energia elétrica durante esse período de pandemia. Né? E essas novas medidas passaram a ser aplicadas pelo Equatorial Pará a partir do dia 31 de julho. Dentre essas novas medidas está a retomada da suspensão de fornecimento pela falta de pagamento das faturas. Ou seja, os clientes residenciais, os estabelecimentos comerciais que exercem alguma atividade considerada essencial, caso não tenham efetuado o pagamento de sua fatura, estão aptos à suspensão do fornecimento. Por conta disso, a gente está oferecendo, a Equatorial Pará está oferecendo várias formas de negociação, de renegociação das faturas atrasadas, das contas vencidas, tá? E desde o dia 1º de agosto, nossos clientes já estão recebendo os reavisos de vencimento em suas residências e seus estabelecimentos. E o intuito da Equatorial Pará, vale destacar aqui, é muito importante que o nosso interesse não é suspender o fornecimento de nenhum dos nossos clientes. Pelo contrário, por isso a gente está oferecendo essas possibilidades de negociação. Por exemplo, o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito das faturas vencidas. Esse parcelamento pode ser feito pelo site www.equatorialenergia.com.br. O cliente pode parcelar sua dívida no cartão de crédito e evitar que o seu fornecimento de energia seja suspenso. Tá? Vale destacar aqui os clientes que já estão cortados e que estavam autorreligados, nossas equipes de fiscalização também já estão trabalhando e caso verifiquem essa situação,
desligarão a energia, o cliente vai ficar sem energia e vai precisar negociar ou renegociar os seus débitos vencidos, com todas essas possibilidades que a gente está oferecendo, pelo site, pelos nossos canais de atendimento. Alguns clientes continuarão não sendo alvos da suspensão de fornecimento. Por exemplo, os clientes que são baixa renda, que possuem a tarifa social de baixa renda. Aqueles clientes que precisem de algum equipamento vital, algum equipamento essencial para a vida. Esse cadastro tem que estar atualizado na concessionária. Também clientes que moram em localidades onde não tem agente arrecadador, por exemplo, casa lotérica que esteja fechada, não esteja funcionando. Esses clientes também não terão sua energia suspensa. Então, vale conferir as nossas possibilidades de negociação, ficar com os débitos em dia para evitar que a sua energia seja suspensa. Olha, tudo vai se normalizar. Então, o negócio é você negociar. Dívida se negocia, dívida se paga, dívida se parcela. A gente não pode fugir da dívida, não é? É melhor a negociação contar a realidade, falar, eu posso dar tanto de entrada, 30% de entrada, um exemplo, e aí eu pago o restante parcelado que vem nas outras contas de energia elétrica, né? Nas outras faturas, e aí você vai e negocia. Não deixe de negociar o pagamento da sua energia. Eu sei que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas fecharam seus estabelecimentos comerciais por causa da loucura, do medo que aterrorizou muitas pessoas, né? Tem gente que anda num trauma só, né? Depois que parte da grande mídia ficou tocando o terror, tipo, como se estivesse na torcida para que tudo desse errado. E aí tem também aqueles das redes sociais que estavam torcendo por causa dos seus políticos de estimação, devotos de políticos. Aliás, tem devotos de políticos corruptos, que é pior, né? Que já foi declarado corrupto pela justiça. E aí é devoto desses políticos, aí ficou torcendo para que a pandemia realmente não terminasse nunca e fosse uma pandemia daquela devastadora no nosso país por causa de política. Outro por causa de interesses financeiros. Muitos prefeitos e governadores que eu tomara que a Polícia Federal chegue até eles, né? Tem essa realidade, infelizmente, por causa desse terror, que se tivesse feito a coisa certa, ninguém acertou, mas se tivesse feito a coisa certa, desde o início nós falamos aqui. Falamos o quê? Falamos que deveria qualificar o grupo de pessoas, ou seja, parcialmente aquele grupo de pessoas que eram os idosos, as pessoas imunocomprometidas com doenças pré-existentes, não é? Isolar essas pessoas e as outras pessoas poderiam trabalhar com todos os cuidados possíveis. Porque a gente começou a fazer a leitura o seguinte: como é que num supermercado você não se contamina, numa farmácia você não se contamina e se contamina num restaurante? Tem lógica uma coisa dessa? Como é que você se contamina, não se contamina num supermercado, não se contamina numa farmácia que estavam abertos, num posto de combustível, sei lá, e você se contamina se você for numa distribuidora de bebidas, só buscar uma bebida ou um refrigerante? Não tem umas coisas absurdas que aconteceram? A gente já sabe, todos nós sabemos, que prefeitos e governadores, muitos, montaram os seus hospitais de campanha que não funcionaram, pouco funcionaram, meu Deus do céu, que fracasso esses hospitais de campanha. Compraram respiradores, compraram equipamentos para hospitais superfaturados, álcool gel superfaturado, garrafas PET superfaturadas, cestas básicas, porque o STF resolveu dar uma caneta mágica para esses prefeitos e governadores logo no país da corrupção, meu Deus do céu. Logo no país da corrupção, deram essa caneta para eles fazerem o que quisessem com o dinheiro e fizeram. Fizeram o trem da alegria. Ei, para gastar, menina. Ninguém está fiscalizando, não tem licitação, Vamos fazer a farra do dinheiro público, porque não tem licitação, com dispensa de licitação. Meu amigo, com licitação nesse país, a gente já viu
vaca voando, elefante voando para um lado e para o outro nos céus brasileiros. E aí eles ainda fazem isso, liberam o dinheiro para a pessoa gastar com o que quiser, do jeito que quiser. Está pedindo realmente para a Polícia Federal trabalhar muito. Está pedindo para haver desvio de dinheiro público. Sinceramente, só isso. Só isso. Então, quem sofreu? A população, o povo simples, o povo sofrido desse país. Muita gente pedindo socorro. Muitas pessoas fecharam suas empresas no Brasil, aqui em Redenção, no estado do Pará e no Brasil. Muitas pessoas estão desempregadas, sem ter o sustento. Muitas pessoas, hoje eu estava falando com uma pessoa, ele pedindo para que eu o ajudasse a arrumar um emprego aqui na cidade de Redenção. Ele está numa outra cidade, porque a empresa dele faliu, ou seja, ele não pôde abrir mais, se endividou, se arrebentou por causa da loucura de muitos hipócritas, egoístas, né? Por que não chamar assassinos, né? Tiraram a vida de muitas pessoas. E outra coisa, hein? E outra coisa, se tivessem usado a medicação quando foi indicada, só porque foi indicada pelo presidente, eles não quiseram usar, agora estão usando, teria salvado a vida de muitas pessoas. Então, nas próximas eleições, você vai lembrar que você não pôde sepultar sua mãe, que você não pôde sepultar o seu pai, que você perdeu o seu avô, que você perdeu a sua avó, que você perdeu um irmão, um primo, um parente, um amigo. Você vai lembrar e vai colocar na conta desses políticos canalhas que existem no Brasil. É isso que você vai fazer. Simples assim. Simples. Só você, sua consciência e a urna, que é você sozinho ali. Você pode votar e votar certo contra esse tipo de sujeitos que existem na política brasileira. Falei? Falei. Vamos o seguinte agora, nós vamos, comandante Gesiel, trazer o Ação Solidária agora. O Ação Solidária é para você ajudar quem está precisando. Vamos lá, um ato de solidariedade com o seu Raimundo. O seu Raimundo está precisando da nossa ajuda, já mostramos ele aqui. Ele vai contar novamente a história dele, você vai poder ajudar. O Jorge Filho conta essa história para a gente no Ação Solidária Adonai. No Ação Solidária Adonai de hoje, você vai conhecer a história do Sr. Raimundo. Ele vive na comunidade dos catadores de recicláveis e tem passado por várias dificuldades. O Sr. Raimundo está impossibilitado de trabalhar devido a uma doença e assim as dificuldades chegaram. Para você ter uma ideia, nem comer em casa ele pode, pois o dinheiro que tem vai todo para a energia. E se não fosse o filho, ele não sabe nem como estaria. Além disso tudo, ele ainda está no grupo de risco da Covid-19. Devido à idade avançada, uma verdadeira história de sofrimento. Você de casa acabou de acompanhar a história dele e sabe que é uma situação difícil, uma situação complicada. Eu sei que você de casa que agora está almoçando ou jantando, está vendo a situação e deu aquele aperto no coração. Você que quer ajudar, vem comigo. Já falei várias vezes, não sou eu entregando, sou eu representando você aí de casa. Venha mudar, venha fazer parte dessa história comigo, venha fazer parte dessa ação solidária. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso, Redenção principalmente precisa disso. Eu quero agradecer também o apoio com a Supermercado Mundial, que vem nos apoiando, vem nos ajudando. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado Supermercado Mundial. Agora vem comigo nessa entrega da cesta básica. Nós entregamos para o Sr. Raimundo alimentos, roupas, produtos higiênicos, máscaras e outros produtos para ajudar ele a ir sobrevivendo junto com a família. Porém não pode parar por aí. Você quer ajudar o Sr. Raimundo? Então ligue no 98805-2845, 98805-2845. Esse foi mais uma Ação Solidária Adonai. Agradecemos a todos que têm nos ajudado. E vamos juntos mudar a vida de várias pessoas nesse momento difícil. Até a próxima. Obrigado, Mundial, obrigado, Mundial. Mundial é parceiro do Ação Solidária Adonai. Obrigado, você que sempre tem contribuído com as pessoas que precisam. Muito obrigado.
Obrigado você que tem ajudado, tem contribuído. Muitas pessoas doando cestas básicas, muitas pessoas doando para aqueles que precisam. O senhor Raimundo é um trabalhador, doente, trabalhador, é um trabalho árduo, difícil. Onde ele trabalha é muito difícil, ele é catador, faz parte da associação de catadores, é um povo sofrido. São pessoas que estão passando por dificuldades, hein? O telefone está aí no seu vídeo, olha só o telefone. Você pode ligar, sentiu no coração, ligue. 98805-2845. 98805-2845. Você vai ajudar o seu Raimundo e esse foi mais uma ação solidária. Adonai. A Americano Materiais para Construção é para você que gosta de economizar. Porque Americano, se você comparar, você vai comprar. Americano Materiais para Construção tem a fama de vender barato, criatura. É só você ir lá. E se você comparar, certeza que vai comprar. Porque na Americano Materiais para Construção, seu dinheiro vale mais. Quer economizar? Quer construir e economizar muito? Quer reformar e economizar muito? Americano Materiais para Construção. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. O terror foi tão grande, como eu falei na abertura do programa, com essa coisa da Covid-19, do coronavírus, que muitas pessoas que têm doenças pré-existentes, e essas pessoas começaram a não monitorar a doença que tem. Às vezes, pessoa que tem um problema do coração, já com medo de ir no hospital, porque houve rumores de que se você chegar no hospital, principalmente no hospital público, se você chegar lá, você já fica internado, que eles vão dizer que você está com Covid-19. Meu Deus do céu, isso tem acontecido em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Um absurdo, porque as pessoas ficaram assustadas. As pessoas ficaram com medo desse terror que os terroristas de plantão começaram a implantar nas redes sociais e em parte da grande mídia. Agora você vai acompanhar, inclusive, nessa matéria, que com medo da Covid-19, diabéticos começaram a não monitorar a doença, que é um perigo. A pessoa pode perder a vida. Não faça isso, você que tem doenças pré-existentes. Então você vai acompanhar nessa matéria agora esse problema, mais um problema, durante essa pandemia. Acompanhe. As caixas de remédio quase vazias são a imagem do drama vivido por Daniel durante a pandemia do coronavírus. Imaginando que pudesse faltar, eu já tomei metade da dose que eu tinha que tomar. Então comecei a dividir os medicamentos. Sem a dose certa dos medicamentos e com medo de sair de casa para se exercitar por conta da Covid-19, a conta para a saúde dele já chegou. A pandemia, óbvio, trouxe um prejuízo financeiro para muita gente, para não dizer todo mundo. Eu tive que tirar o meu convênio médico, trocar por um outro muito mais em conta, e com isso eu não consegui ter uma receita ainda da medicação, então eu estou sem medicação. E com isso está muito difícil controlar a minha glicemia. A glicemia é a taxa de açúcar no sangue. A atividade física e alimentação mais saudável ajudam a manter os níveis glicêmicos sob controle. Em indivíduos com diabetes, esses bons hábitos são fundamentais. Mas em pleno isolamento social, o sedentarismo e o ganho de peso têm sido mais frequentes. Você fica mais tempo em casa, você se entedia muito rápido, uma válvula de escape acaba sendo a alimentação, então não consigo manter ela tão regrada. Agora, depois de 4 meses, o doce volta um pouco, o refrigerante volta também. Então, com isso, eu tenho tido mais dificuldade em controlar a glicemia. Sei que poderia ter um pouco mais de força de vontade, sim. O diabetes é uma doença em que o corpo deixa de ser capaz de transformar o açúcar dos alimentos em energia para as células. Há 2 classificações. No tipo 1, a origem é autoimune.
os anticorpos agridem as células produtoras de insulina presentes no pâncreas. No tipo 2, o pâncreas produz quantidade insuficiente de insulina e o corpo não consegue metabolizar a quantidade produzida. Daniel tem diabetes tipo 2 e estava seguindo as recomendações médicas à risca. Pesquisa aponta que quase 60% dos brasileiros com diabetes apresentaram alteração na glicemia durante a quarentena. Preocupante foram os cancelamentos e adiamentos de consulta e exames. Então, mais de 38%, já no início da pandemia, já teve cancelamento e adiamento de consultas e exames. E a gente sabe que nessa população isso não pode acontecer, porque essa população tem que estar em tratamento constante, porque o diabetes é uma condição crônica. A redução da prática de atividades físicas, que foi em quase 60% dessas pessoas. Nossa, bastante. Outra coisa, o aumento do tempo usando a internet e assistindo TV, que foi em torno de 50% cada um deles. Então, as pessoas também passaram a ter comportamentos mais sedentários e a gente sabe que a atividade física é um componente fundamental para os cuidados do diabetes também, Então, para que a glicemia esteja dentro do alvo. Daniel parou de se exercitar. É um verdadeiro lockdown pra gente. Então, eu tenho ainda essa dificuldade dos remédios. E então é muito difícil, muito complicado esse período. E aí, óbvio, tem toda a dificuldade de manter a glicemia. A gente sabe que caminhada, por exemplo, é muito importante para o diabético. E isso eu tenho evitado porque o pessoal não tem se precavido tanto. O estudo, com vários apontamentos, será apresentado a autoridades de saúde para que os brasileiros com diabetes tenham uma atenção especial e para já. O estudo deixou muito claro que existem dois componentes importantes, As pessoas com diabetes, que elas não podem se descuidar agora. Então, a gente sabe que se elas se descuidarem, elas entram num grupo de maior risco ainda, caso infectadas pelo coronavírus, E outro componente que é das políticas públicas, Então, políticas públicas, estratégias têm que ser adotadas de imediato, rapidamente, para dar assistência para essas pessoas, para que elas tenham acesso aos medicamentos e ao tratamento durante esse período que a gente não sabe até onde, até quando vai durar. Importante você sempre estar monitorando aquela doença pré-existente. Quem é diabético, quem tem problema no coração, quem tem problema de pressão arterial, quem tem problema renal, esteja sempre monitorando. É importante isso para a sua saúde e para que você viva mais, para que você tenha realmente uma vida longa. Muito importante. A Drogaria Santa Bárbara é para você comprar o seu medicamento. Se você não pode ir até a farmácia, a Drogaria Santa Bárbara vai até você. Você pode ligar nesse telefone aqui, 991686336, 991686336, que é o telefone do Chega Rápido. E você também pode usar o outro aplicativo, que é o Tô no Lucro. Por isso eu trago um recado para você. As Drogarias Santa Bárbara traz mais uma novidade para você. Atendimento no aplicativo Tô no Lucro. Baixe o aplicativo Tô no Lucro e aproveite preços especiais na Santa Bárbara. E não para por aí. Fazendo sua primeira compra no aplicativo Tô no Lucro, você ganha R$10 de desconto. É só usar o cupom de desconto do aplicativo. Drogarias Santa Bárbara no aplicativo Tô no Lucro. É só baixar, clicar e aproveitar. Olha, para você ver que nós melhoramos muito como seres humanos e principalmente no quesito solidariedade, generosidade. Você vai ver a história de uma idosa que, com câncer, ela faz toucas de crochê para as crianças que estão internadas. Linda essa história. Acompanhe. Ela ensina muito, a cada dia e a cada minuto. Tempo de vida ou vida no tempo? O que mais importa? Aos 65 anos, na cama de um hospital, Dona Marlene descobriu a resposta. A dor provocada por essas agulhas, aliviada por outras.
Uma infância costurada em muitos pontinhos, há 6 décadas. Mesmo sem a doença, antes da doença, ela sempre foi muito solidária. Sempre costurou, sempre fez artesanato, sem fins lucrativos, porque é uma forma de trabalhar que muitas vezes não tem tanto valor. E agora, nesse período da doença, ela evoluiu muito nessa forma de doação. Ela viu a necessidade de bebês serem acarinhados com polvo para que eles pudessem segurar no tentáculo e aquilo fosse o cordão umbilical da mãe na imaginação deles. Ela aqueceu a cabecinha deles e os pezinhos no neonatal e continua fazendo isso. E para todas as amigas de quarto, ela cada vez que interna, ela vê uma cabecinha careca depois da quimioterapia, ela faz o crochêzinho e pede para a enfermeira levar para o leito do lado, para aquecer aquela cabeça. Nossa Oma Marlene, ela mostrou que, apesar do problema de saúde dela, apesar de tudo que ela passou, que ela pode ser útil para alguém. Casaquinhos, gorros, toucas, meias, sei lá que mais que ela produziu, porque eu não vi tudo, mas isso só nos dá, assim, o incentivo para nós continuarmos trabalhando, continuarmos confeccionando, doando para os mais necessitados, porque, de uma maneira ou de outra, a gente tem um exemplo, e o exemplo da Marlene para nós é tudo. Em muitas UTIs e maternidades do Sul, a descendente de alemão é conhecida como Oma, que quer dizer avó. É como se ela pudesse crochetear um afago para cada bebê que nasce. Ele veio assim como um presente para nós, eu sempre digo, né, para as mãezinhas. E eles faziam uma diferença assim gigante no tratamento tanto do bebê como da mãe. Eles auxiliam a deixar o bebê mais calmo, tranquilo. Eles se agarram nos tentáculos, minimizando a tração, né? A gente não precisa estar repassando sonda, funcionando acesso, então minimiza muito os procedimentos invasivos, né? Depois que as peças de Dona Marlene ficam prontas, vão para dentro da camisola de cada mãe e ficam ali, pertinho do peito, por 2 horas para serem impregnadas do perfume materno. Esse cheirinho faz com que ela sinta mais conforto, né? Não se sinta ali tão sozinha num momento difícil, tanto para ela quanto para mim, claro, né? Saber que também que ela tinha essa companhia me deixou mais calma. Queria agradecer muito, demais, pelo que ela faz por todo mundo e o legado que ela está deixando para o mundo, ou pelo menos as pessoas que estão ao redor dela, que somos nós, na situação que ela está hoje. Ela ainda assim tenta levar um pouquinho de amor, um pouquinho de solidariedade e mostrar que, indiferente da situação que a gente encontra, a gente sempre consegue fazer uma coisa melhor por alguém. Pezinhos, mãozinhas, um carinho que aquece também a alma. E aos pouquinhos o colorido se espalha pelas incubadoras, pelos bercinhos, em cada leito. O presente chega de repente e só depois quem ganha descobre que foi enviado por uma vovó que também é paciente. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, eu tenho muito orgulho. Ela é motivo de orgulho para todas as pessoas que estão ao lado dela. Nessas linhas está escrita uma história inspiradora. E na sua última internação, a gente notou que a Dona Marlene não estava produzindo as suas pecinhas, ela estava sem linhas. E através do serviço de comunicação aqui no hospital, a gente conseguiu uma doação bem generosa de linhas para ela continuar produzindo suas pecinhas. Fisioterapeutas, enfermeiras, médicos, todos se mobilizam para que os fios continuem entrelaçando os pacientes. E assim as doações chegam. Essa ação nos rendeu aí o prazer de conhecer um pouquinho da história da Dona Marlene, uma história de amor ao próximo e superação e generosidade muito importantes para todos nós. Desde 2015, Dona Marlene entendeu que enfrentar o câncer na garganta estava nas mãos dela. Fazer crochê ou outras atividades como música, como artes, podem trazer um alívio dos sintomas,
relacionadas ao próprio câncer, como dor, como cansaço, como enjoo, e também diminuir os efeitos colaterais do tratamento em si. Entre idas e vindas para o hospital, o crochê continua em casa depois de cada alta médica. E vai ficar bonito, né? Não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente ser feliz ao lado de uma pessoa assim. Então, é muito orgulho. A minha mãe é uma pessoa de muita força, muito guerreira. E a palavra que ela tem em meta, que ela tem para sempre para ela, é acreditar. O que é ficar bem, eu pergunto. Ela não pode falar, mas de novo está tudo dito, tudo respondido pelas mãos dela. Mas que atitude linda, né, rapaz? Aí já é uma pessoa generosa por natureza, já é uma pessoa do coração rico por natureza, já é uma pessoa que tem amor no coração, tem amor pelas pessoas. Muito linda essa história, hein, da dona Marlene. Sinceramente, coisa de grandeza mesmo, pessoa do coração grande, né? Muito bacana. Mudando de assunto é o seguinte, o JPC, o Jorge Paulo, vai estar aqui com a gente, né? Provavelmente amanhã, mas eu vou anunciar para você o dia certinho. Ele vai estar aqui com a gente falando sobre a pré-campanha dos pré-candidatos a vereador, a sua pré-campanha a prefeito, como estão as coligações, quem ele está apoiando, de quem ele está recebendo apoio. Vamos falar de política, porque esse ano de 2020 é um ano de eleições. Então nós vamos falar aqui, né, sobre esse pós-pandemia, o que poderá acontecer, falar sobre a pandemia e tudo mais, os planos para o futuro. Então o Jorge Paulo, JPC, vai estar comigo no Balanço Geral e aqui no Cidade Alerta. Fique atento que a gente vai anunciar na nossa programação. Tá bom? Combinado? Combinado então. Olha, você vai conhecer agora a história de uma senhora, a dona Ana. Ela ficou presa em São Paulo, sem poder voltar para Belém. Ela voltou, mas ela teve que passar por momentos difíceis. Ela, inclusive, hoje está em casa, você vai ver aí, como está a dona Ana, né? E aí você vai ver que ela ficou muitos dias lá no abrigo para moradores de rua sem poder voltar para Belém. Mas ela voltou. Você vai ver essa linda história aqui na tela do seu Cidade Alerta. Ela cozinha, trabalha, R$5 um saquinho. Não para nem por um minuto. Eu boto aqui a cuba de ovo, farinha, capivara, peixe. Essa é a rotina da dona Ana, na casa onde vive em Barcarena, a pouco mais de 100 quilômetros de Belém, capital do Pará. Ativa aos 87 anos, a paraense vê nos cômodos pequenos de chão de terra batida o seu refúgio. Tem cama, geladeira, fogão, tudo novo que eu tirei. Lugar onde trabalha e descansa tranquila. Lugar onde é feliz. Estou entrando para conversar com a dona Ana. Mas faz pouco tempo que os dias dela voltaram a ser assim. O que a senhora está fazendo aí? Acendendo o fogo para fazer um café, que agora que eu vou tomar café. Meu nome é Ana Freitas da Silva, sou de Belém do Pará. Estou aqui em São Paulo, que eu ainda não consegui voltar para minha casa. Conhecemos Dona Ana quase 3 meses antes, nesse centro de acolhimento localizado na zona norte de São Paulo. A senhora está aqui, então, morando no abrigo, é isso? Eu estou passando uma chuva aqui, doida para ir embora, porque já não aguento mais. Os cabelos brancos entregavam a idade avançada. O rosto carregava mais que as marcas do tempo. Dona Ana estava triste. Dona Ana, a senhora está com saudade? Eu tô. De quê? Da minha casa. É duro ficar longe de casa, né? A gente na casa da gente é rei. Foram 60 dias morando no abrigo. 2 meses vivendo a mais de 2.800 quilômetros de casa.
e não por escolha própria. A senhora sabe por que a senhora não pode voltar? Sei. Por quê? Por causa dessa droga, dessa tal de doença, que se sair ali, a pessoa morre. Dona Ana estava em São Paulo vendendo produtos típicos do norte do país quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus. Uma epidemia mundial é o lugar do mundo mais afetado pela pandemia. E aí eu vim com 2 isopor até bater camarão, milho verde, pupunha, piquiá, bacuri, doce de cupuaçu. Eu trouxe para muita coisa. Ela já tinha passagem de volta comprada. Mas a viagem de ônibus com destino a Belém foi cancelada mais de uma vez. Quantos dias a senhora pensava em ficar quando a senhora veio? Pensava ficar 4 dias. Irani enfrentou a mesma dificuldade. Estava de mudança para a Bahia quando a Covid-19 se tornou uma ameaça grave. Tem 1 mês e pouco já que eu estou tentando. 1 mês e pouco tentando passagem? Uhum. Noêmia é de Feira de Santana, também na Bahia. Teve 3 passagens remarcadas. Mas a senhora quer voltar para sua terra? Para minha terra. E desde... Não consigo. Mulheres com situações parecidas com a de Dona Ana. Mas a paraense tinha um agravante. Não conhecia ninguém com quem pudesse ficar em São Paulo. Ela estava impossibilitada de voltar ao lugar onde ela vive, lugar onde ela se reconhece como pessoa, como cidadã. Uma incerteza gigantesca. A situação que ela vivenciou, ela pode não ser um trauma rotineiro das violências que a gente tem no dia a dia, de um assalto, de um sequestro, mas é um trauma que essa mulher viveu numa idade já como uma idosa, né? A pandemia interrompeu nossos planos, interrompeu viagens. O terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina, ficou praticamente vazio. O movimento caiu 85% desde março. Com o cancelamento de seu retorno ao Pará e sem família nem parentes na cidade, Dona Ana ficou sem ter para onde ir. Restou a ela ficar aqui, na rodoviária, por 3 noites, até receber ajuda. Aí um dos vigias que trabalhou lá no terminal me viu sentada lá. Aí ele chegou e disse: "Ana, você não quer dormir no abrigo até sair a passagem?" Aí eu vim. O centro de acolhimento para onde a Dona Ana foi levada fica a poucas quadras da rodoviária. Dá para chegar até lá caminhando. São só 10 minutos de caminhada até o lugar que serviu de lar temporário para Dona Ana. Até 30 mulheres podem ficar aqui. Em uma segunda visita ao abrigo, encontramos Dona Ana diferente. Oi. Ela está mais sorridente. Os cabelos foram pintados de preto. Mandei pintar de preto e sujaram tudo. Mas ficou bonita. É um dia especial. É o dia do seu aniversário. Eu penso, quem chegar nessa idade é muita sorte, né? 87. É muita lenha, né? Como é que a senhora está se sentindo hoje, no seu aniversário? Meio cá, meio lá, que se eu estivesse em casa, eu estava fazendo maniçoba, vatapá, bota a mesa lá pra rua e é 1h da madrugada. Por aqui a festa não vai entrar pela madrugada, mas tudo foi preparado com muito carinho. 87 anos celebrados ao lado de novos e velhos amigos. Tem uma surpresa aqui para a senhora. Lá de Belém? É? Quem é? Oi, dona! Socorro é vizinha de Dona Ana no Pará. É quase uma filha para ela. A senhora mora no meu coração, tá? A saudade era grande. Estavam há mais de 40 dias sem ver o rosto uma da outra. Ela vai fazer eu chorar também.
Dia 26 por aí, viu? Tá bom, vou esperar a senhora. Ainda sem ônibus para Belém, Dona Ana precisou fazer um sacrifício que antes seria inimaginável. Usou quase todo o dinheiro que tinha para tentar voltar para casa de avião. Pagou mais de R$400 na passagem. Mas o valor de retornar ao seu cantinho é mais alto. Mas a senhora conseguiu, então, marcar a passagem de volta? Já tá, dia 26. Então é um presente de aniversário. E como? Quase 3 meses presa em São Paulo. 2 deles morando em um abrigo para pessoas em situação de rua. Chega finalmente o dia de Dona Ana voltar para casa. Tá feliz, Dona Ana? E como tô? Boa viagem. Prazer. Manda qualquer coisa. No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Dona Ana não é a única. Mais pessoas sofrem para conseguir seguir viagem. Fernanda é professora. Estava na França, onde passou 6 meses estudando. Tá com saudade de casa? Bastante. Marido em casa, filho mais velho em casa. E esse tempo todinho, tá na hora de voltar, né? Depois de enfrentar quarentena rígida na Europa e uma saga de 4 voos cancelados, foi a vez de encarar horas de conexões para finalmente chegar em Pernambuco. São Paulo, Recife e hoje eu chego em casa. A viagem que Dona Cissa precisa fazer é mais curta, até a cidade de Melancias, na Paraíba. Mesmo assim, vai ter que passar mais dias na casa do filho Manuel. Desde março a senhora está tentando ir embora. E não consegue. Por sorte, o voo de Dona Ana foi confirmado. Tá ansiosa? Tchau, Dona Ana. Tchau. Obrigada por tudo. Já em Belém, nossa equipe a recebe no aeroporto. Como é que a senhora se sente agora estando aqui no seu estado, na sua terra? Agora eu estou na minha terra, estou satisfeita, agradeço muito vocês. Agora vou começar a minha vida. Na porta de casa, os vizinhos estão alegres com sua chegada. Dona Ana tá chegando na área dela. A amiga Socorro também está lá. É ela quem registra tudinho com o próprio celular. E aí, como é que a senhora tá, Dona Ana? Não passo que nem você, que eu vou passar. Deus abençoe. Dona Ana vive sozinha, é viúva. De volta à rotina de que tanto sentiu falta, ela parece não se importar mais com os dias de angústia que enfrentou em São Paulo. Já faz planos para voltar, dessa vez acompanhada. Então a senhora não vai vir sozinha, né? Não, vou levar a Socorro. Isso pra mim é igual uma filha pra mim. Não tá com medo? Não, tô com medo não. Quem anda com Deus se acaba. Eu gostei muito de lá. Quem anda com Deus é assim mesmo, está protegido. Olha, a promoção Festival de Prêmios da TV Adonai vai acontecer o sorteio dessa promoção em dezembro. Seria no dia 6 de julho, mas por causa da pandemia, nós não podemos realizar esse sorteio, né? E, claro, porque tem que proteger as pessoas, é um sorteio ao vivo, com a participação de vários empresários, com a participação de várias pessoas. Então, foi adiado o sorteio e será realizado em dezembro, mas vai ser realizado com a mesma seriedade, clareza, transparência e, claro, honestidade da TV Adonai, como sempre foi feito as promoções. Você vai concorrer a todos esses prêmios aí, os 7 prêmios. Um Polo 0 km 2020, uma Factor 2020 0 km e as 7 TVs de LED, Smart TVs de LED 50 polegadas.
Então, em dezembro vai acontecer, você pode continuar comprando nas empresas credenciadas, quanto mais cupons você depositar, mais chances você tem de ganhar na promoção Festival de Prêmios TV Adonai. Bom, olha, agora em agosto, um estudante de veterinária chamado Pedro Henrique, de 22 anos, ele foi picado por uma cobra naja. Essa cobra naja foi comprada no mercado negro. E ele, inclusive, foi preso pela polícia em Brasília. Esse caso aconteceu em Brasília. Depois disso, todo mundo está se perguntando como é que funciona o tráfico de cobras. Olha só, os caras vendem cobras aqui no Brasil. Você vai acompanhar nessa reportagem na tela do Cidade Alerta. Repare nesse rapaz de vermelho. Ele reproduz e vende serpentes exóticas, proibidas no Brasil, e aguarda um cliente para concluir um negócio que começou pela internet. O comprador de camiseta azul chega ao local combinado e o acompanha até o carro para pegar a serpente que está nessa sacola de papel. Que bonitinha, que beleza. O rosa desse bicho é muito... Não sei se já teve contato com outros irmãos. O que o traficante nem imagina é que o suposto comprador, na verdade, é um repórter investigativo e que a polícia está ali, de olho em tudo. Seu documento? Durante esse flagrante, os policiais também tiveram uma surpresa. Não havia somente uma serpente no carro, não. Daqui a pouco eu conto como terminou essa história. Mas antes, vamos entender como chegamos até aqui. Durante 3 semanas, a equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV se infiltrou em diversos grupos de compra e venda de animais ilegais pela internet. No mundo virtual, supostamente à margem da lei, traficantes se sentem à vontade para negociar tanto espécies silvestres, nativas no Brasil, quanto as exóticas, que são contrabandeadas do exterior. E o pior, fica claro que muitos desses animais são reproduzidos aqui mesmo, no país, o que é proibido. As serpentes são um destaque nesse mercado clandestino, extremamente valorizadas. Algumas custam mais de R$6 mil, como essa piton africana. E pensa que elas ficam muito tempo anunciadas? Que nada. Vendido. Nos perfis encontramos facilmente cobras peçonhentas, inclusive um casal de Naja Cautia. Para você manusear, criar, manter serpentes peçonhentas, você tem que ter todo um suporte por trás, tipo soro, né? À disposição, ou um local de atendimento, em caso de um possível acidente que venha a ocorrer. A Naja Cautia é a mesma espécie que picou o estudante de medicina veterinária Pedro Krambeck, de 22 anos, há quase um mês. Ele mantinha a serpente exótica como um bicho de estimação em casa. Ficou quase uma semana internado em estado grave, se recuperou e virou o centro de uma grande investigação policial sobre o tráfico de animais no Distrito Federal. Desde o início da chamada Operação Snake, autoridades apreenderam mais de 50 animais de criadouros clandestinos nos arredores da capital brasileira. Entre eles, mais de 20 serpentes que pertenceriam a Pedro Krambeck. O estudante foi preso na quarta-feira, acusado de destruir provas e atrapalhar as investigações. Segundo o relatório da polícia, Pedro não era um simples colecionador, não, e sim um traficante de animais. Mas ele não passou nem 2 dias atrás das grades. Na sexta-feira, depois do estudante prestar depoimento, os advogados dele entraram com um pedido na justiça para revogar a prisão e foram atendidos. O colega de faculdade de Pedro, Gabriel Ribeiro de Moura, de 24 anos, também foi libertado na sexta, depois de passar 10 dias preso. O estudante de veterinária é apontado como responsável por abandonar a Naja no estacionamento de um shopping de Brasília e por esconder as outras serpentes do amigo em um aras.
Outras 10 pessoas ligadas a Pedro Krambeck são investigadas pela polícia, inclusive a mãe e o padrasto dele, o tenente-coronel da Polícia Militar, Eduardo Conde. A professora de Pedro e de Gabriel, Fabiana Volkweis, também é investigada. Há 2 semanas, o Domingo Espetacular revelou esta foto, em que a professora realiza uma ultrassonografia numa serpente peçonhenta prenha, que aparentemente pertencia aos alunos. Na delegacia, Fabiana disse que não sabia que Pedro e Gabriel criavam serpentes em casa. Claro que não. Mas mensagens de texto encontradas no telefone de um outro aluno investigado revelam que Fabiana chegou a orientar o rapaz a soltar na mata as espécies venenosas nativas para driblar os investigadores. Uma servidora do IBAMA também é investigada. Adriana da Silva Mascarenhas é suspeita de repassar animais apreendidos e de conceder licenças ilegais aos estudantes de veterinária e a pessoas próximas a ela. A servidora foi afastada. Pequenas, grandes, peçonhentas ou não, o Brasil possui mais de 400 espécies diferentes de cobras e serpentes. Cada uma delas tem um cuidado específico, um tipo de manejo previsto em normas ambientais, seja para compra, venda, tratamento ou então resgate. O problema é que estamos diante de um esquema que ignora qualquer tipo de lei e trata esses animais como verdadeiros troféus vivos. E aqui um detalhe importante. Mesmo no caso de cobras exóticas proibidas no Brasil, dificilmente a lei alcança os criminosos com o rigor devido. Na maioria das vezes, eles seguem livres, ganhando dinheiro e desafiando as autoridades. O professor Del Nero é veterinário, biólogo e fundador de um instituto de preservação. Ele explica que a lei brasileira é muito branda. A pena é de apenas 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa para quem trafica animais silvestres e exóticos. A mesma pena aplicada a um criador legalizado, por exemplo, quando autuado em uma fiscalização. É muito triste porque você não penaliza, por incrível que pareça, quem deveria ser penalizado, e os comerciantes que estão tentando fazer tudo de forma legal, por vezes são mais penalizados pela lei do que o próprio traficante. A gente fica pasmo. O tráfico de animais é o 3º maior comércio ilegal do mundo. Fica atrás apenas do contrabando de armas e de drogas. Estima-se que no Brasil, 38 milhões de bichos selvagens sejam capturados na natureza todos os anos e que essa atividade irregular movimente cerca de 3 bilhões de reais. Esta bióloga sabe bem o quanto os contrabandistas estão dispostos a pagar. Anos atrás, ao voltar de uma expedição a uma ilha de acesso restrito a pesquisadores, no litoral paulista, ela e uma amiga foram abordadas por um traficante. Ele estava interessado numa jararaca dourada, que só tem naquela ilha. Tipo assim, eu tenho muito medo de ir lá. Mas eu tenho um contato no Porto de Santos que me garante quantas cobras você trouxer, quantas eu consigo vender. E é num preço de $25 mil cada uma. E ainda falou, vamos ficar rica, doutora? Karina conta que foi até a delegacia, mas nem pôde registrar a ocorrência porque não tinha provas. Há 3 dias, a Polícia Federal cumpriu vários mandados de prisão, busca e apreensão em 5 estados brasileiros. Foi a 3ª fase da Operação Marrakech, iniciada em 2018, com o objetivo de desarticular uma quadrilha internacional de tráfico de animais. Na ação, foram apreendidas serpentes de várias espécies, lagartos e até tapetes de onça. Segundo a ONG Renktas, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, o número de anúncios de animais vem crescendo na internet nos últimos 3 anos. Para você ter uma ideia, em apenas 5 meses a gente levantou cerca de 3,5 milhões de trocas de mensagens, né? Oferecendo, comprando e vendendo animais silvestres, em apenas 250 grupos de WhatsApp. E toda essa informação que a gente conseguiu levantar foi entregue ao Ministério Público Federal para investigação.
Também foi na internet que nós começamos a negociação mostrada no início dessa reportagem. Entre milhares de ofertas de animais silvestres e exóticos, um dos anúncios chamou nossa atenção, justamente pela apresentação, digamos, profissional. O vendedor divulga fotos de diferentes padrões de corn snake, ou cobra do milho, uma espécie americana, portanto exótica, proibida no Brasil. Ele fez até uma tabela com sexo, preço e data de nascimento das serpentes, todas visivelmente reproduzidas em solo brasileiro. Depois de comunicar à Delegacia do Meio Ambiente, fizemos contato pelas redes sociais e passamos então a negociar com o vendedor. Ele informou ser de Campinas, interior de São Paulo, mas disse que viria à capital e que poderia fazer a entrega numa estação de metrô. 2 semanas depois, foi feita uma única chamada de voz, também pelas redes sociais, horas antes do encontro. Eu vou de carro, mano. Você já tem um lugar ali que você costuma entregar ou você prefere... Tem várias vagas, né? Em volta ali também. Tem o ponto de táxi lá que tem umas vagas. O vendedor então passa a oferecer acessórios para a criação da cobra. A respeito do terrário, você vai colocar ela, já tá aí no esquema já? Já tá no esquema. Eu não sei se já pegou alguma placa, pedra, lâmpada para aquecimento. Posso colocar qualquer lâmpada? Eu devo ter lâmpada aqui também, eu te levo, mano. Eu pago baratinho. Ele oferece ainda a comida da serpente. Camundongo adulto. Eu tô indo buscar já. Aí se você quiser, eu pegaria já para você também. Quando estava a caminho do encontro com o vendedor, nosso repórter entrou em contato mais uma vez com a Polícia Civil. Aquele era um crime com local e horário marcados. Uma estação de metrô de São Paulo, às 3 horas da tarde. Para a polícia, era fundamental fazer o flagrante com a transação concretizada. Portanto, os investigadores acompanharam a tudo, dali mesmo, à distância. O repórter investigativo Márcio Neves foi ao encontro com uma câmera presa ao pulso. Outras equipes da Record TV acompanhavam a cena à distância. Depois que a serpente é entregue ao repórter, um policial aborda o suspeito. Botando pra ele. Tem licença? Essa não. Essa não, mas você tem outras com licença? Não, só tenho essa e mais. É aí que o suspeito recebe voz de prisão. Os policiais agora revistam o carro. Encontram uma segunda serpente, um isopor com camundongos congelados, chips diferentes de celular e até uma máquina de cartão para os pagamentos. O suspeito é Kaique Góes, de 30 anos, antigo dono de um pet shop no litoral paulista. Ele foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e, por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, acabou liberado, como prevê a lei. A gente vai ver se essa pessoa realmente ela sobrevivia de venda de animais, ou se ele realizava com frequência esse tipo de conduta. Vamos ver se a gente consegue localizar mais animais e se ele tem algum relacionamento com outros investigados dessa delegacia aí para a gente tentar impedir essas condutas. As serpentes foram apreendidas e encaminhadas à Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Bom, os policiais da Delegacia de Meio Ambiente da capital paulista acabam de chegar aqui ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres. É um lugar que fica dentro do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. A viatura já está aqui e o policial, nesse momento, vai fazer a entrega das 2 cobras para uma veterinária. Esse centro é muito importante porque a gente não sabe em que condições estão esses animais. Eles vão receber tratamento até então para se decidir qual o destino dos 2. Ah, coitadas. Mais 2, doutora? Pois é, achando que é doce, né, para transportar em caixinha de judiação. Que pecado, são 2 corn snakes, né, uma mais filhotinha, outro bicho imaturo, mais maior, né. A gente vai pegar os animais, avaliar a situação de saúde, sexagem, marcar, para fazer uma avaliação clínica preliminar e depois esses animais passam para quarentena.
está relativamente bem, o animal, o score corporal bom, o animal mais ou menos rígido. Estamos diante de uma cobra peçonhenta venenosa? Não. Essa não, né? Não. Ela não é peçonhenta, mas é um animal que morde. É um animal que vai ser agressivo em algum momento se não for manipulado adequadamente. Morde e a mordida é dolorida. Igual. Quero nem imaginar. Dóceis, tranquilos e quando chega alguém, como nós agora, barulhentos. Quem escuta o som desses animais não percebe como há sofrimento por trás de cada uma dessas histórias. Cada indivíduo, pássaros, cobras, bugios, tem aqui um relato de maus tratos, de crimes, às vezes por décadas, que não têm amparo na lei brasileira para serem punidos como deviam. Nos últimos 40 anos, pelo menos 10 mil animais passaram pelo Centro de Recuperação de Animais Silvestres em São Paulo. A veterinária que coordena o CRAS afirma: quem gosta mesmo de animais silvestres, respeita, não aprisiona. A gente pede tanto por liberdade, sofreu tanto agora durante a pandemia com essa ausência de liberdade, por que a gente não pode oferecer isso para os animais, né? Por que eles têm que ficar confinados e a gente ser livre? Não tá certo. Liberdade é isso aí, é não comprar, é admirar o animal solto, na natureza, é admirar uma foto, é admirar uma pesquisa, uma reportagem, mas jamais tê-la sobre posse. E você vai acompanhar agora os mitos e verdades. E você vai saber os mitos e verdades do maracujá. Da paixão. Adoro maracujá. Quem estiver brigando também é bom para acalmar os nervos. O maracujá é doce e ácido ao mesmo tempo. Uma contradição que vai bem de diversas maneiras. Misturado com leite. Tortas de maracujá, né? Num salmão, fica muito gostoso. A fruta é comum em países tropicais, como o Brasil. Ela foi descoberta pelos portugueses durante a época da colonização. Mas os índios já conheciam bem o maracujá. Na língua deles, a palavra quer dizer alimento dentro da cuia. As flores do maracujá são de uma beleza rara. Elas só abrem em dias ensolarados e nem adianta querer levá-la para casa. Longe da natureza, a flor se fecha. O maracujá é uma espécie de videira que cresce ao redor de cercas e outras plantas. Olha esse aqui, ó. Nasceu bem juntinho a um pé de tamarindo. Magrelinho, né? Mas dá uma olhada, ó. Ele vai subindo, 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 se perde aí no meio do pé de tamarindo e reaparece desse outro lado aqui, ó. Cheinho de frutos, quase prontos para um belo suco. Sabe onde nasceu esse pé de maracujá? Aqui mesmo, nos jardins da Record TV, em São Paulo. Olha quanta diversidade numa só fruta. Existem mais de 500 espécies de maracujá pelo mundo. Os maracujás, eles têm características principalmente em relação a cor, sabor e formato. Alguns mais alongados, outros mais redondinhos. Alguns têm como característica o sabor mais azedo e outros com doce mais acentuado. No Brasil, já foram encontradas 150 espécies e dois tipos mais comuns, o maracujá amarelo e o doce. O maracujá amarelo, ele tem uma quantidade menor de açúcar, entretanto, ele tem uma quantidade maior de sais minerais e vitaminas. No outro extremo, eu tenho o maracujá doce, uma quantidade menor de vitamina C, mas eu tenho uma quantidade maior de açúcar. Os benefícios do maracujá à saúde são diversos. Começar da vitamina C, colaborador de absorção do ferro. Fora isso, temos o potássio, né? O potássio que tem essa função de eliminar o excesso de sódio do nosso corpo. E os flavonoides, claro, hoje na moda, né, de se falar deles, são principalmente em benefícios antioxidantes para o nosso organismo. Vale lembrar que frutas ricas em antioxidantes protegem contra o câncer, envelhecimento precoce e inflamações. E outra boa notícia, não é uma fruta calórica. O maracujá tem em torno de 97 calorias. E sabe aquela expressão maracujá de gaveta?
Muitas pessoas usam para se referir a alguém com a pele envelhecida, semelhante a um maracujá guardado por muito tempo numa gaveta. Tem gente que fala pele de maracujá quando tá bem a pele estragadinha, bem enrugadinha, né? Você vai saber daqui a pouquinho, porque não é para julgar essa fruta pela aparência. Fica calminho aí, relaxe e preste atenção no mitos e verdades, nas curiosidades sobre o maracujá. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. No interior de São Paulo, no município de Descalvado, fica uma das maiores plantações do país. Diego da Costa planta a fruta há 25 anos. O maracujá gosta de calor. E aqui nessa região que nós estamos, como é muito quente, é bem favorável a isso. Um pé de maracujá produz 50 quilos da fruta por safra. Na fazenda de Diego, são 16 mil pés. As flores do maracujá abrem todas ao mesmo tempo, de maneira sincronizada. Para produzir frutos, elas precisam ser fecundadas quando estão abertas. No Brasil, o principal polinizador natural do maracujá é a mamangava, um tipo de abelha. Mas em produções em grande escala, como na fazenda do Diego, o processo é artificial. Os próprios produtores transferem manualmente os grãos de pólen de uma flor para outra. Aqui a gente consegue ver exatamente qual é o processo de crescimento do maracujá logo depois que a flor se abre. O que acontece aqui, Diego? Nessa primeira etapa, a flor, então, ela já parece que fechou de novo, né? Isso, ela fechou porque ela foi polinizada, por exemplo, aqui em torno de uns 4 dias, mais ou menos. A gente já consegue ver a fruta bem pequenininha ali. Correto. Ele já tá vingado, vamos se dizer. Por causa das pragas, muitos agricultores usam pesticidas, o que o Diego tenta evitar. Afinal, maracujá orgânico é sempre uma melhor opção. Mito ou verdade? Verdade. Você pode chegar e dizer assim, mas o fruto está lá dentro, tem a casca. Mas a gente não pode esquecer que o fruto em si, ele é sistêmico, né? Então tá na casca, mas acaba entrando dentro dele. Aqui são cultivadas 6 variedades de maracujá. Estamos na época de colheita de 2 deles. O gigante amarelo, mais azedo, e o rubi do cerrado, de polpa mais escura e mais doce. E uma das dicas do produtor, antes de comer o maracujá, é chacoalhar para ver se a polpa está solta. Quer ver só? Se ela está solta assim, é sinal de que está bom para o consumo. E uma curiosidade, o maracujá murcha porque vai perdendo a água da casca 10 dias depois que é colhido. Não está estragado. Não, muito pelo contrário, ele vai ficando mais doce. Aquele ditado que a gente fala maracujá de gaveta significa que ele está até melhor. Tá melhor, o murcho tá melhor para o consumo do que o bonito, vamos dizer assim. Moral da história, nunca julgue um maracujá pela casca. Durante 6 anos, Solange recorreu a medicamentos controlados para tratar depressão e ansiedade. Só que eles não estavam mais fazendo efeito. O médico começou a reduzir os remédios para mudar o tratamento. Me falavam, por que você não procura uma alternativa natural? E eu pensava, poxa, mas se um remédio forte, que é alopático, não faz efeito para mim, o natural não vai fazer nenhum efeito. Mas Solange decidiu experimentar um medicamento natural à base de maracujá. Eu consigo dormir sem os medicamentos, já não tenho mais ansiedade. Então, foi um tratamento que deu resultado para mim. Mas o maracujá tem mesmo um efeito calmante? Mito ou verdade? Dizem que acalma, a gente tira o estresse, eu tomo com essa finalidade. Acredite se quiser, é mito ou quase isso. O fruto, não. Na verdade, essa propriedade vem da folha. Ah, bom. É nas folhas da fruta que temos substâncias como flavonoides, alcaloides e saparinas. Elas agem no sistema nervoso como tranquilizantes e relaxantes musculares.
Você pode consumir o extrato das folhas em cápsulas ou em gotas. É isso que a Solange usa. Ela dilui a substância em água, mas tem também outra forma comum de consumir. Eu faço a infusão com as folhas secas do maracujá, né, e tomo. E tem uma maneira correta de preparar a infusão. Ferver a água até os 60 graus e despejar sobre as folhas de maracujá. Espere esfriar um pouco e já pode beber. Infusões e chás devem ser tomados logo após o preparo para fazer efeito. Depois de 24 horas, as bactérias começam a tirar proveito dessas substâncias que estão no chá. Então, na verdade, você vai estar tomando uma sopa de bactéria e não um chá com efeito terapêutico. As folhas secas são mais recomendadas para infusão. Tem menos toxicidade porque são desidratadas. O ideal é que sejam aprovadas pela Anvisa para evitar contaminações. É só olhar a embalagem. Vê a data de validade, vê se tem esse profissional farmacêutico escrito na embalagem. Depois dessas dicas, só nos resta desejar bons sonhos. Não precisa muito para seu Antônio, de 70 anos, ficar irritado. Basta ler uma notícia não muito boa no jornal e pronto. Quando você fica nervoso, a pressão sobe? Como é que é? Eu chego a passar mal, de repente. O vendedor aposentado sofre de pressão alta há 10 anos. Sempre tomou remédio. Mas ele tem outro segredo para ajudar nessa batalha. Eu tomo o suco do maracujá, como ele poupa. Ele toma o suco do maracujá, batido com as sementes, durante a refeição. E come o tipo azedo da fruta in natura na hora da sobremesa. Seu Antônio está pré-diabético. E assim, aproveita que a fruta tem poucas calorias e baixo índice glicêmico. E dá para comer assim, sem nada, sem nenhum docinho? Bom, aí depende das preferências. Eu prefiro assim, sabe? Porque como tem esses comecinhos de diabetes, então eu evito, porque a fruta já tem o próprio açúcar da fruta. O maracujá é rico em potássio e, por causa disso, muita gente acredita que a fruta ajuda a baixar a pressão. Mito ou verdade? Verdade, é excelente para quem é hipertenso, para quem está querendo eliminar sódio em excesso do organismo e, consequentemente, água, é muito bem-vindo. Mas cuidado, quem tem pressão baixa deve evitar consumir muito maracujá. Para seu Antônio, a fruta da paixão funcionou perfeitamente. Faz bem? O que o senhor acha? Para mim está excelente. Vai comprar maracujá? Olha a dica. Se ele está preservado, se ele não tem fissuras, ele não pode parecer um buraquinho de inseto, não pode estar furado nem nada. E para saber se está maduro? O ponto ideal de maciez do maracujá é quando você, nas extremidades, você apertar ele e ele fizer um movimento quase que elástico. Ele afunda, mas ele volta à posição dele, ele não pode vazar, porque isso já pode demonstrar que ele já está um pouco passado. Levou para casa? A primeira coisa a fazer é lavar muito bem. E como guardar o fruto? Ele tem uma casca bem resistente, ele consegue ficar muito fora da geladeira. Ele já está um pouco mais maduro, sim, você pode guardar na geladeira. Uma vez na geladeira, a fruta pode durar até 15 dias. Mas se você usar apenas metade do maracujá, bom, aí tem que envolver bem com um papel filme e só depois colocar na geladeira. Congelar não é recomendado porque ele pode oxidar. Se eu tiver que em algum momento congelar, que eu congele somente a polpa, não o fruto em si. Para congelar a polpa, tem que colocar em um saquinho plástico. Mas bom mesmo é aproveitar naturalmente todo o frescor de um belo maracujá. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.